Boa noite, está começando Viçosa Notícias. A partir de agora você fica bem informado sobre o que acontece em Viçosa e região. Confira agora os destaques desta sexta-feira, dia 4 de julho. Professora da UFV tem trabalho reconhecido pelo maior centro de pesquisa de biodiversidade aquática do continente africano. Etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais acontece em São João del Rei. Diretores da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFV falam sobre as novidades da 95ª Semana do Fazendeiro. Essas e outras informações você confere agora, no Viçosa Notícias. Professora da UFV teve seu trabalho reconhecido pelo maior centro de pesquisa de biodiversidade aquática do continente africano. Nosso repórter Guido Maroni conversou com ela sobre a conquista. Se você já ouviu falar do peixe candiru, provavelmente foi pelo estranho comportamento que ele tem de entrar na uretra dos seres humanos. Mas esses peixes são muito mais do que isso. Eles são objeto de estudo da professora Elizabeth Henschel, do Departamento de Biologia Animal aqui da UFV. Ela foi recentemente nomeada pesquisadora honorária do Instituto Sul-Africano de Biodiversidade Aquática. A gente está aqui com ela hoje para saber um pouquinho mais da área e saber como que essa nomeação afeta no trabalho dela. Professora, tudo bem? Bom, começa contando pra gente como que você se especializou na área da biologia dos peixes. Oi, Guido, tudo bom? Obrigada pelo convite. A história da especialização na área dos peixes ela é um pouco acidental, né? Porque, na verdade, quando eu estava no ensino médio, eu fiz vestibular para medicina. E eu não passei. E, na época, eram as primeiras tratativas assim, do Enem ser também uma porta de entrada na universidade pública. E minhas professoras de biologia, elas sempre falavam, Beth, você não tem nada a ver com medicina, sabe? Eu acho que você devia aproveitar a oportunidade de tentar fazer o curso de biologia. Com muito apoio da minha família, realmente eu falei, bom, vou dar uma chance para biologia. E logo na primeira semana de aula eu me apaixonei, assim, né, pelo curso. Eu tive uma aula de sistemática, né, que é onde a gente estuda o relacionamento entre as espécies, a evolução dessas espécies, a diversidade dela também, com o professor Wilson Costa, que foi meu orientador ao longo da minha vida inteira. E eu me apaixonei pelo tema. E eu pedi um estágio para ele. Ele calhava de trabalhar com peixes e eu comecei a trabalhar com peixes. Mas a história da Amazônia mesmo chegou um ano depois que eu comecei a trabalhar com ele, em 2012, quando eu tinha uns 18 anos. E um colega meu, que foi pesquisador também nesse Instituto Sul-Africano, na época estava fazendo mestrado na UFRJ também, né, Soldado Rio. E ele precisava de uma companhia para fazer uma expedição para a Amazônia. E ninguém no laboratório podia ir, e aí ele me chamou, e eu fui. E aí eu comecei a trabalhar também com peixes da Amazônia. Aí, puxando esse gancho, eu vi que uma das suas pesquisas em andamento é sobre a descrição de nova espécie de candiru na Amazônia. Como que funciona esse processo? Como que está sendo essa pesquisa? Para a gente descrever espécies novas, assim, tem algumas coisas, algumas estratégias que a gente pode seguir, diferentes, né? Um caso que é um caso relativamente raro é quando você vai num lugar que ninguém nunca foi antes e acha um bicho e você analisa as características morfológicas, características ecológicas dele também. Onde é que ele fica exatamente na água? Né? Será que ele fica na margem? Como é que é a coloração dele? Como é que são os ossos dele? A genética, se você puder ter acesso a isso também. E aí você, bom, beleza. Né? Então aqui eu já diferenciei ele de todos os outros que são parecidos com ele. Eu tenho uma espécie nova. Uma outra forma também de a gente fazer essa descoberta é simplesmente duvidando das coisas que já existem. Né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente está aqui na bacia do Rio Doce e tem uma espécie que é conhecida para toda a região da bacia. Aí você olha assim, putz, será que é isso mesmo? Né? Aí você às vezes pode pegar os indivíduos da calha do Rio Doce, de afluente, sei lá, do Matipó, do Santo Antônio, e fazer essas análises e às vezes você pode descobrir características que ninguém nunca tinha visto que vão diferenciar, né, esses subgrupos de peixes e você pode dar novos nomes para eles, considerá-los como espécies novas, desde que eles se diferenciem do que você já conhece. E uma outra também é você pode ir num lugar que alguém já foi antes, né, que é o caso dessa pesquisa que você está citando, e você pegar um peixe pela primeira vez, que ninguém nunca tinha pego antes naquele ambiente, por mais que ele já tenha sido explorado antes. Porque a gente tem diferentes formas de pegar diferentes peixes. Então, às vezes você usa um equipamento diferente, isso já é o suficiente para você ter uma amostragem distinta de alguém que já pisou naquele lugar antes. E pode ser, caso você consiga diferenciar também esse peixe, e o que eu estou falando vale para peixe ou para qualquer outro organismo, de todos os outros que são parecidos com ele, você tem também uma espécie nova. Entendi. Você citou também para mim que você ingressou na UFV só no ano passado, mas você já está fazendo parte de um projeto de extensão em parceria com a UFRJ, né? Exato.
Peixe nas Redes. Conta pra gente um pouquinho mais desse projeto. Esse projeto do Peixe nas Redes é um xodó, assim, ele é um super querido. E, na verdade, ele começou há muito mais tempo. Então, ele começou mais ou menos em 2019 com a professora Carla Soares, né? Hoje em dia ela é professora na UFRJ, mas nessa época ela estava fazendo, enfim, né, final do doutorado, transição para o pós-doutorado na USP, na Universidade de São Paulo. E ela, junto com outras duas pessoas que também são queridas, estavam com aquela necessidade de falar um pouco sobre ciência, né, considerando todo o contexto. Então veio essa necessidade de falar de ciência e peixes, né? A Carla também trabalha com peixes, mas ela trabalha com peixes cartilaginosos, né, tubarões e raias. Então eles criaram uma página no Instagram, que é o Peixe nas Redes, para falar sobre peixes e tudo que diz respeito a peixes. Então biodiversidade, conservação, evolução, aspectos socioeconômicos, tipo peixes que a gente come e tudo mais. E a página começou a crescer, né? Mas acho que em 2021 a Carla entrou como professora na UFRJ e na época eu estava terminando meu doutorado. E eu terminei o meu doutorado em 2022 e calhou mais ou menos com a volta das atividades presenciais. E logo depois que eu terminei meu doutorado, eu entrei como professora substituta na UFRJ. Então, eu e a Carla, que a gente já se conhecia desde muito antes, desde 2015, na verdade, a gente começou a trabalhar juntos no mesmo ambiente. E foi quando ela falou, putz, Beth, por que a gente não oficializa o Peixe nas Redes como um projeto de extensão aqui na UFRJ? Então, além da parte das redes sociais, a gente pode também fazer ações presenciais, né? Então, ir em escolas, participar de eventos organizados pela universidade ou pela sociedade civil como um todo, né, sempre falando de peixes, né? E uma pegada legal que a gente tem é o uso de materiais preservados das coleções, né? Então a gente leva exemplares de peixes de vários tipos diferentes para abordar temas diversos sobre peixes, né? E no final de 2023 eu passei no concurso aqui para o UFV e me mudei para cá em março do ano passado. E a ideia, então, assim, putz, assim, ao invés de eu chegar aqui e começar um outro projeto do zero, por que a gente não expande o projeto que já existe e continua e aprofunda a nossa parceria, né? Então, daí que veio a sucursal, a filial do Peixe nas Redes aqui na UFV. Então, no meio do ano passado, eu oficializei também um projeto como oficial aqui, né, de extensão na UFV. E a gente tem vários alunos de nível de graduação e pós-graduação envolvidos que também atuam na parte das redes sociais, mas também participam de ações presenciais aqui no município de Viçosa, na região, sempre falando sobre biodiversidade, conservação e a importância dos peixes na nossa vida. Muito legal. Sobre sua nomeação pelo SAIAB, a princípio, meus parabéns. Como que você se sente tendo o seu trabalho reconhecido pela comunidade internacional e como que isso vai afetar seu trabalho daqui para frente? Obrigada pelos parabéns. Eu fico super feliz porque isso partiu de um convite do pesquisador-chefe da instituição, que é o professor Albert Chacona, que é reconhecido também internacionalmente como uma pessoa que estuda a biodiversidade de peixes da região do continente africano, né? E com várias pegadas além da biodiversidade, então com ideias de segurança alimentar, com vários aspectos assim que são super interessantes e relevantes. Então eu fiquei super lisonjeada, super feliz, né? É uma super honra assim para quem está em começo de carreira e isso impacta muito o meu trabalho, né? Então ter parcerias internacionais é muito importante, não só para mim e para o meu grupo de pesquisa, mas para o UFV também, né? Então isso significa na prática, por exemplo, se eu ou algum aluno meu, orientando meu, precisar usar alguma instalação do centro, que são instalações incríveis, de ponta ou de última geração, essa pessoa pode ir para lá fazer parte da pós-graduação ou da graduação, ou mesmo uma atividade pontual nesse centro de pesquisa. E, além disso, também se supre uma necessidade que eu acho que é super bacana, que é expandir os estudos de peixes além aqui da região da América do Sul, né? Começar também a estudar as questões relativas aos peixes, evolução, diversidade, no continente africano, que são coisas que conversam, né? A história da América do Sul e da África tem muito em comum. Então, acho que pode ser um caminho bem legal, institucionalmente, pessoalmente e também para os meus alunos. Legal demais. Para quem quiser acompanhar um pouco mais do seu trabalho aqui na UFV, qual rede social que pode acompanhar? Onde que pode te encontrar? Então, nosso grupo de pesquisa está no Instagram, que é o @ictiologiaufv. Então, no Ictiologia UFV, a gente divulga as coisas relativas ao andamento das nossas pesquisas, ao que os alunos estão fazendo, né, os projetos. E também no Peixe nas Redes, que é onde a gente divulga conteúdos gerais sobre peixes e também o cronograma das atividades presenciais que a gente vai desenvolver. Então, se eventualmente alguém tem interesse em encontrar o Peixe nas Redes na rua, né, vai poder também acompanhar e saber as atividades que a gente está desenvolvendo através dessa página no Instagram e, no caso do Peixe nas Redes, também no TikTok. Professora, muito obrigado, meus parabéns. Obrigada a você. Bom, lembrando que a divulgação científica
ela não só valoriza a comunidade acadêmica local, mas ela também aproxima o conhecimento científico da sociedade. Muito obrigada, Guido, e parabéns, Elizabeth, pela conquista. Neste sábado, a Casa Teatro aqui de Viçosa cedia a segunda edição da Noite Cultural Almaria. Vem conferir a programação. O evento mensal de celebração artística Noite Cultural Almaria chega em sua segunda edição. O festival traz diversas atrações para o público. O cenário musical vai contar com a apresentação do duo Almari, composto pela cantora Ade Ribeiro e o violinista Jaelson Farias, seguido pelo violeiro Luiz Márcio Abreu, acompanhado de Ramon Rosado. Depois, o palco será aberto para o Sarau Almaria, para expressão artística do próprio público. Na galeria serão expostas peças artesanais exclusivas feitas em madeira, pela Panda Atelier e Marcenaria. E para os esfomeados, a gastronomia conta mais uma vez com os pratos conduzidos por Flávia Valente, do Boa Gula Gourmet, e as cervejas artesanais feitas por Magno Schwenk, da Schwenk Beer. O evento já é amanhã, sábado, dia 5 de julho, às 19 horas, na Casa Teatro, aqui em Viçosa. A entrada será a R$ 30, com meia para estudantes, e crianças de até 12 anos têm entrada gratuita. E se você quiser, você ainda pode reservar uma mesa de 4 lugares, acessando o link na bio do Instagram, @almarianoitecultural. A etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais estão acontecendo em São João del Rei e se encaminham para o fim da primeira parte do evento. As escolas da Zona da Mata estão reunidas em São João del Rei para a disputa da etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais, com modalidades como futsal, vôlei, basquete e vários outros esportes entre os módulos 1 e 2. No vôlei de praia, módulo 2, a equipe feminina e masculina do Colégio Ângulo tem se destacado vencendo suas respectivas chaves. Já no basquete, a escola tem um desempenho abaixo do esperado após os títulos na etapa micro-regional. Apenas a equipe masculina do módulo 1 continua disputando a competição. O Colégio Coeducar é o único representante viçosense no vôlei, enquanto que a equipe do módulo 1 masculina na disputa após perder para o Colégio Revisão. A disputa do atletismo e a conclusão das demais modalidades serão realizadas em agosto, após a Subsecretaria Estadual de Esportes adiar a competição por conta do calendário letivo. Agora você confere como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras cidades da região. O sábado segue com temperatura muito baixa nas primeiras horas do dia em boa parte do estado de Minas Gerais. Na Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri, o céu fica parcialmente nublado, com nevoeiro ao amanhecer. Nas demais regiões mineiras, o céu fica claro. Em Viçosa, o sábado começa com poucas nuvens, mas o céu fica claro ao longo do dia. A temperatura pode variar entre a mínima de 11 e a máxima de 24 graus. Em Ponte Nova, a previsão é de poucas nuvens ao longo do dia. Por lá, a mínima prevista é de 11 e a máxima de 25 graus. Canaã também terá o sábado com poucas nuvens, mas por lá os termômetros podem variar entre a mínima de 12 e a máxima de 23 graus. Em Brás Pires, o dia será como em Viçosa, poucas nuvens no período da manhã e céu claro ao longo do dia. A mínima prevista é de 11 e a máxima de 22 graus. O Viçosa Notícias vai para um rápido intervalo. Não saia daí que voltamos já. Estamos de volta com Viçosa Notícias e retornamos falando sobre a Semana do Fazendeiro, que começa no dia 12 de julho. E o restaurante universitário terá alteração no horário de funcionamento e no local durante o período do evento e das férias. Nossa repórter Camila Leão foi até o RU para conferir as novas regras. Com a chegada das férias aqui da Universidade Federal de Viçosa e a realização da 95ª edição da Semana do Fazendeiro, a Divisão de Alimentação da UFV divulgou novas regras do funcionamento do restaurante universitário. Nós estamos em frente ao espaço multiuso, conhecido como Restaurante Universitário 3, onde hoje acontece o último dia de refeições. A partir de então, haverá uma breve pausa. Aqui volta a ter refeição para os estudantes e visitantes, apenas com retorno
retorno das aulas no dia 11 de agosto e nas próximas semanas as refeições serão todas centralizadas no Restaurante Universitário 2, que fica entre o Departamento de Zootecnia e o Departamento de Educação Física. Os estudantes e visitantes devem ficar atentos aos novos horários. Entre os dias 5 de julho e 11 de julho e depois entre os dias de 19 de julho a 10 de agosto, o café da manhã será servido de 7 às 8 horas da manhã, o almoço de 11 às 13h30 e o jantar de 18 às 19 horas. Já entre os dias 12 e 18 de julho, durante a Semana do Fazendeiro, o café da manhã será servido entre 6h30 e 8 horas, o almoço das 11 às 13h30 e o jantar de 17h30 às 19 horas. Camila Leão, para a TV Viçosa. A Semana do Fazendeiro já está chegando e hoje eu conversei com João Marcos de Araújo, diretor de extensão da UFV, que integra a Secretaria de Cursos do evento, e Daniela Santana, diretora de Arte, Cultura e Eventos da UFV e que faz parte do setor de programação cultural da Semana do Fazendeiro. Nesta conversa, eles contaram alguns detalhes e novidades sobre a programação da edição de 2025. A Semana do Fazendeiro é um dos eventos mais tradicionais da Universidade Federal de Viçosa. E neste ano, a sua 95ª edição tem como tema Plantão do Futuro, Ciência e Inovação na Produção, Proteção e Uso Sustentável das Florestas. Hoje eu estou aqui com Daniela Santana, responsável pela programação cultural do evento, e João Marcos de Araújo, responsável pela Secretaria de Cursos da Semana. Muito obrigada, gente, pela presença. João, eu gostaria de começar com você, perguntando sobre como é feita a seleção e a atualização dos cursos ofertados a cada edição e de que maneira essa escolha se relaciona com o tema do evento. Ok, Júlia. Bom, primeiro, agradecer pelo convite, né, a gente poder falar um pouco sobre a Semana do Fazendeiro. E, na realidade, assim, nós somos responsáveis, né, porque assumimos cargos, né, na realidade, Daniela é a diretora, né, da parte cultural e eu, diretor da parte de extensão. Então, a gente acaba e trabalhamos juntos. Na realidade, assim, apesar de ter coisas, às vezes, mas nesse bolo está todo mundo na mesma tarefa, tá? Então, todos nós estamos cuidando da Semana do Fazendeiro. A escolha, assim, os cursos, na realidade, todo ano a gente tem um tema para a semana. O que se espera é que você tenha, pelo menos, uma parte dos cursos ofertados que sejam, né, voltados para aquela temática que está sendo abordada. Mas os cursos, eles são muito amplos. Na realidade, a gente acaba oferecendo uma gama muito grande de cursos. Esse ano, inclusive, a gente bateu o recorde, né? É o ano que a gente teve o maior número de propostas de cursos, né, juntamente com a conversa com especialistas, para a Semana do Fazendeiro. Então, assim, a grosso modo, porque a gente tem alguns ajustes agora, mas a gente chegou aí quase em torno de 380 propostas de cursos. Então, é muita coisa. Mais de 10 mil vagas para os participantes. Uma boa parte tem a ver, sim, com a temática, que é justamente a questão de florestas. Então, você vai ter cursos, né, vão ter várias oportunidades para tratar disso. Inclusive, até a própria feira, né, a parte externa ali, vai contar com um circuito florestal, mostrando desde lá da origem da planta até o produto final, seja carvão ou madeira, de maneira que as pessoas vão poder conhecer um pouco, né, de todo esse fluxo, né, como é que essa coisa se dá, que tem tudo a ver com a questão da temática da semana desse ano. Então, mas, na realidade, a gente tem de tudo, né? Então, a oferta ela é muito ampla, muito grande, para tentar contemplar todas as possibilidades. Porque não é só agricultura, pecuária, né? A gente tem outros centros que acabam ofertando também, professores que acabam ofertando, ou técnicos que acabam ofertando cursos que interessam também para o meio rural. Então, às vezes, você vai ver alguma coisa lá na área de pedagogia, você fala assim, mas claro que tem a ver, sim, com o ambiente rural. Mas a gente deixa livre, mas ao mesmo tempo, né, em função da temática, muitas vezes os próprios professores eles vão se orientar, vão se organizar no sentido de ofertar algo que case bem com a temática. Okay? Perfeito. E você mencionou algumas novidades desse ano e eu queria que você falasse um pouco mais sobre elas e o que a Semana do Fazendeiro vai trazer de novidade nessa edição.
Então, porque é muita coisa. Essa que é a grande verdade. Assim, todo ano sempre tem uma pitada de novidade, tem alguma coisa diferente para acontecer. Esse ano acho que tem 2 coisas que a gente pode destacar. Uma é o circuito florestal, que envolve, né, empresas e também o Departamento de Engenharia Florestal, né, aí junto com o apoio da CIF, né, que agora passa a ser também mais uma fundação de apoio da universidade. Então é algo que é totalmente diferente. Então, a gente teve que mudar, inclusive, todo o layout ali da feira para abrigar esse circuito. Então deve ter coisas lá que vão chamar muita atenção, tipo máquina que faz colheita, né, que pega madeira, aquelas coisas grandonas, papapá. Então, assim, acho que isso vai ser algo que, assim, são coisas que vão chamar a atenção. Mas o mais interessante é você ter uma ideia de todo esse ciclo. Isso é uma novidade. Uma outra coisa também que vai ser novidade é um circuito da agronomia, que eles também propuseram fazer algo diferente para conhecer um pouco mais assim do que é essa coisa do, vamos dizer assim, do agro, né? Assim, então eles pensaram em algo também nesse sentido para transformar em algo, uma coisa mais, como é que eu diria, mais interativa, onde o público pode percorrer coisas e ver coisas, né? Assim, diferente de estar dentro de uma sala, de ver uma palestra, alguma coisa nesse sentido. Então acho que são 2 coisas bem diferentes que estão postas e que eu acho que isso vai... O resto segue, né? Assim, que já é tradição, né? Fazendinha, que não tem jeito, aquilo ali... hoje até ainda mexeram comigo, parece que vai ter búfalo na fazendinha, entendeu? Isso já é uma novidade, entendeu? Porque normalmente a gente não tem, entendeu? Assim, então, mas já é uma coisa que é uma tradição, aquilo ali não tem jeito, a gente já não consegue mais ver a Semana do Fazendeiro sem a mini fazenda, né? Do mesmo jeito, o torneio leiteiro, né? Então, assim, algumas coisas elas vão seguir mais ou menos o que a gente já vem trazendo, porque são edições, assim como Semana da Mulher Rural, Semana da Juventude Rural, que na realidade são edições que já vêm acontecendo, mas a feira ela é muito dinâmica, né? Assim, vai ter coisas diversas. Na parte de alimentação, por exemplo, a gente vai ter um food truck, entendeu? Assim, coisa que não era comum, para a gente tentar aumentar um pouco o leque de oferta de alimentos, além daquilo que é tradicional, né? Da comida mineira, do tropeiro, que não sei o quê, também a gente ter um food truck para poder ampliar mais a possibilidade aí para os nossos visitantes. E agora, Daniela, falando um pouco sobre a programação cultural, a Semana do Fazendeiro ela sempre conta com uma diversidade de atrações e eu queria saber quais são os critérios utilizados para montar essa programação. Certo. Primeiramente, gostaria aqui de agradecer, né, todo o apoio da equipe de vocês, a TV Viçosa, que sempre está aí, parceira da Semana do Fazendeiro, acho que desde que a TV Viçosa surgiu também, né? Então, agradecer a participação de todos os profissionais, todos os estudantes envolvidos, que ajudam a gente a promover a Semana do Fazendeiro e a divulgar também, né? A gente sabe a importância do canal de comunicação de vocês, que chega, né, na casa de toda a população de Viçosa e região agora. Então, primeiramente, agradecer. Essa programação cultural é com muita satisfação que a gente faz, né? Porque todo mundo, né? Quanto que vai sair, que banda que vai ser, quem vai tocar, o que vai ter de diferente. Então, a gente tem uma comissão na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, da Divisão de Arte e Cultura e da Divisão de Eventos, que a gente se reúne e todas as propostas que a gente recebe dos artistas da cidade, a gente faz uma seleção dos vídeos, né, das apresentações e sempre pensa em valorizar os artistas da cidade ou da região próxima de Viçosa e dar oportunidade para artistas que ainda não se apresentaram na Semana do Fazendeiro. A gente sempre tenta mesclar as bandas já tradicionais e novos artistas. Então, é assim que a gente começa a construir a Semana do Fazendeiro, da programação musical. Então, sempre a gente traz novidades, a gente sempre tenta envolver estudantes da UFV, né, de ser uma oportunidade para eles também. Mas tem as bandas tradicionais da Semana do Fazendeiro que a gente sabe que a gente não pode deixar de lado, porque, primeiramente, a gente quer agradar o público. Então, as bandas tradicionais, elas sempre vão estar lá.
Né? E aí, junto com a programação cultural, tem toda a programação, porque a Semana do Fazendeiro é um evento voltado para a área agrária, mas também é um evento para toda a comunidade, né? Tanto que a gente convida todas as famílias a estarem com a gente sabe o quanto é um evento que as famílias participam. Né? Tem um público que vai direcionado aos cursos, mas tem um público também que é uma época festiva. A gente sabe que a Semana do Fazendeiro faz parte do calendário festivo da cidade de Viçosa. Então, a gente sempre pensa, quando a gente pensa na mini fazenda, a gente pensa em oportunidade de muitas crianças conhecerem, né? Conhecerem o que a gente trabalha ali na mini fazenda, a cadeia da proteína, né? Saber o que os boizinhos, os bichinhos comem, ver os boizinhos, saber os produtos que aqueles bois geram. Então, igual o professor João Marcos falou, esse ano a gente vai trazer um búfalo e também uma lhama. Né, que são animais aí diferentes, que tem um tempo que a gente não traz na Semana do Fazendeiro. Justamente a gente busca novidades para ser realmente um espaço ali de interação, para as famílias estarem ali acompanhando e conhecendo um pouco desse conhecimento também, pensando sempre na cadeia da proteína, para ser algo lúdico das crianças entenderem como que funciona todo o processo. Esse ano de novidade a gente tem também o parquinho que vai ser gratuito. Então a gente convida todas as famílias a trazerem suas crianças. No sábado e no domingo o parquinho vai funcionar de 10 da manhã até 10 da noite. Então dá tempo de todo mundo que trabalha de manhã, que trabalha à tarde, de trazer as crianças. Vai ser uma parceria com o projeto do Pinball, da Educação Física, da professora Mariana. Então, todos os dias à tarde, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o projeto Pinball vai estar participando. Então, assim, todos os estudantes da UFV, igual o professor João Marcos falou, que estão deixando de tirar férias para estar aqui participando e poder brincar com as crianças, né? O projeto Pinball é o resgate das brincadeiras lúdicas, é um pular corda, é um jogo de bola. Então, é um espaço muito bacana. E à noite a gente vai ter os brinquedos infláveis. Né, o pula-pula, aqueles castelinhos, piscinas de bolinha, esse tipo de brinquedo no período da noite. Então, a gente sempre pensa de ser uma festa familiar. Perfeito. E de que maneira a programação cultural da Semana do Fazendeiro se relaciona com o restante do evento? Isso, a gente sempre tenta pensar na programação cultural atendendo a todo o público. Então, o foco da programação cultural é o forró, é o sertanejo. A gente tem alguns dias, igual a quinta, a gente faz mais a quinta, pensando num dia voltado mais para o rock, mas o forró, o sertanejo, ele não pode perder a origem da Semana do Fazendeiro, né? Então, quem vem na Semana do Fazendeiro já espera poder dançar um forrozinho, já de escutar um sertanejo. Então, a gente pensa nessa questão também, a troca de saberes é muito importante para a composição da Semana do Fazendeiro, né? Eles também têm a temática que eles trabalham a cada ano, né? Dos saberes populares, dessa troca. A troca de saberes funciona no sábado, domingo e na segunda-feira, né? No início da Semana do Fazendeiro, é um espaço muito interessante também para as pessoas conhecerem, estarem com as famílias. É um resgate de muitas culturas que acabam se perdendo com o passar do tempo, que é uma oportunidade das famílias conhecerem, levar seus filhos para conhecer também durante a Semana do Fazendeiro. É uma troca de experiência muito bacana. Né? A gente criou um espaço ano passado, que foi um lounge, lá embaixo, com foto, com vídeo, que deu muito certo. Então, é algo que a gente vai manter esse ano, com aquele cantinho instagramável, para todo mundo que gosta de tirar uma foto de lembrança da Semana do Fazendeiro. Então, a gente vai permanecer esse ano com a foto impressa, com a foto digital. A gente vai fazer o paparazzi, que é essa empresa que é parceira da gente também, vai sair durante o evento tirando foto das famílias e entregando para as pessoas, né, sem custo nenhum. Então, é muita coisa, né, João, que a gente pensa assim, com muito carinho para todo mundo que chegue até o evento, se sinta abraçado, se sinta bem recebido. E é assim que a gente programa a Semana do Fazendeiro, né? Termina uma, a gente já começa a planejar a outra e rumo à Semana do Fazendeiro do Centenário, né? Que é a Semana do Fazendeiro do ano que vem, que está todo mundo
Todo ano a gente faz com muito amor e carinho, mas para o ano que vem realmente vai ser um ano muito especial. Vai ser o ano, né? O ano. Faremos de tudo para preparar uma Semana do Fazendeiro inesquecível. A Semana do Fazendeiro acontece dos dias 12 a 18 de julho no campus Viçosa da UFV. A cobertura oficial do evento você acompanha na TV Viçosa e na Rádio Universitária. E o Viçosa Notícias dessa sexta-feira vai ficando por aqui. Caso você queira reassistir essa edição, basta acessar o nosso canal no YouTube. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o nosso Instagram, @TVViçosa. Uma boa noite para você e toda a sua família.